Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do É a Vida Podcast. Hoje recebendo um convidado que é um grande profissional, uma pessoa que eu admiro muito, um amigo, uma pessoa que eu venho acompanhando já há muito tempo com vocês, Marçal Siqueira. Seja bem-vindo, Marçal. Juliane, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Que história, né? Que a gente tem de caminhada, né? Desde a faculdade, né? E depois colegas de trabalho por um período. Então, eu acho que nós unimos histórias aí há muito tempo já, né? É desde a faculdade, não que nós somos colegas de faculdade, viu, gente? O Marçal é bem mais jovem. Mas eu conheci o Marçal na faculdade, quando eu tive a oportunidade de ser sua professora, e Sim. ali eu já conheci uma grande criatura, né, um profissional muito, sempre muito ético, muito respaldado. Depois tivemos a oportunidade de ser colegas de trabalho, de profissão. E de repente o jornalista Marçal, de repente que não é tão de repente assim, né, Marçal? O jornalista torna-se mentor, treinador de pessoas. Hoje você é uma referência quando se fala em inteligência emocional. Em que momento houve essa mudança, essa transição? Só para lembrar, né? A Juliane foi minha professora e eu tive a oportunidade, no momento, de substituí-la numa licença maternidade sua, né? Verdade. Que para mim foi uma honra enorme quando a faculdade me chama, porque eu tinha a Juliane como uma futura colega de trabalho, mas que eu não era ainda um jornalista formado para trabalhar no mesmo veículo que você trabalhava, né? E foi um tempo maravilhoso, assim, que eu senti o peso da responsabilidade de substituí-la, porque havia um carinho da turma por você e eu sabia que eu tinha que entregar mais do que eu podia até naquele momento, né, depois de formado. Mas você fez uma pergunta sobre a transição, né? Juliane, foi assim, eu sempre fui apaixonado por comunicação. Eu gosto de me comunicar, eu não tenho dificuldade de falar com as pessoas e eu faço jornalismo com o sonho da bancada do telejornal, com o sonho do radiojornalismo e tudo isso. E eu comecei a entender que o jornalismo ele ia me trazer a boa comunicação, ia me trazer a capacidade de investigar as coisas, de sonho jornalista de mudar o mundo também, eu tinha esse sonho na faculdade. Mas eu fui me deparando com um lado que. E aqui eu tô falando do que eu penso, eu não tô falando do que as pessoas acham, eu tô falando do que eu vivi. Eu vi um lado negro do jornalismo, e é até estranho falar negro, mas um lado ruim, né? Porque não é porque é negro é ruim, né? Muito pelo contrário. Eu vi um lado, Obscuro. eu vi um lado ruim do jornalismo que era a gente sempre focar no que era ruim. E aquilo me fazia muito mal. E eu, no momento no estúdio, eu tive um sentimento assim que você está fazendo com os dons que eu te dei? Como se Deus estivesse me perguntando isso, né? E aí eu falei, não, eu estudei para isso daqui. E foi um momento que eu não me sentia mais bem dentro da redação ou no estúdio, que eu estava na época na Rádio CBN, que foi uma projeção muito importante para mim. Eu já vinha do jornalismo policial, e aí já tratava com muitas coisas negativas, aí vou para a CBN, aí querem me colocar na editoria só de policial, eu lutava para não estar lá, até que eu fiquei âncora. Fiquei estagiando em São Paulo, voltei âncora lá de São Paulo, mas tive esse embate interno. E aí eu comecei a entender que o que Deus tinha me dado era o dom de comunicação para transformar outras vidas e ajudá-las a sair de lugares onde elas, às vezes, até foram empurradas para lá. E aí eu fui convidado para trabalhar numa empresa e lá eu, a minha vida começou a virar para o RH, para recursos humanos, porque o RH demandava muito da comunicação materiais. Eu tinha que entender o RH para escrever, para gerar materiais. E nesse momento eu já estava cursando gestão empresarial, terminei e fui fazer gestão de pessoas. E aí a minha paixão por desenvolvimento humano, ela, ela começa a ser utilizada a comunicação, que vem do jornalismo, mas aí eu fui estudar outras áreas e me apaixonei por desenvolvimento humano. Marçal, e eu acredito que faz todo sentido, até porque eu fiz depois de alguns anos uma caminhada muito parecida. E eu acho natural até, porque o jornalista que não for apaixonado por gente, por pessoas, pelo desenvolvimento, né, do ser humano, da criatura humana, não pode ser chamado de jornalista. O jornalista trabalha para o desenvolvimento da sociedade, né, das comunidades. Então faz muito sentido. Bem, e aí, dali das empresas, da gestão de pessoas dentro de empresas, você tornou-se um gestor de talentos, a gente pode nominar assim.
As empresas que eu trabalhei, Juliane, elas me deram muita oportunidade de aprendizado e eu nunca parei de estudar, né? Então eu já tinha feito gestão empresarial, fiz gestão de pessoas, fiz depois planejamento estratégico, liderança estratégica, aí fiz formações em coaching, fiz formações em mentoria e formações no Brasil e fora. E as pessoas às vezes pensam que a carreira minha deu errada para que eu fosse me tornar um coach. Foi o contrário. Eu já estava com uma carreira bem sucedida como executivo. E eu comecei a paralelar, Juliane. Eu fiz a formação em coach e você tem que comprovar atendimentos. E eu comecei a atender nos meus horários da noite, almoço, café da manhã, final de semana. E aí foi que eu fui me distanciando também do mundo corporativo. Mas eu era muito bem remunerado. E aí você fica pensando, eu vou largar isso aqui que está tão certo para tentar uma carreira que pode não ser tão promissora assim. Então, dentro da empresa, eu comecei a cada vez mais me aprofundar no comportamento humano e no talento. E parar de olhar só para gap das pessoas. Comecei a olhar para potencial, porque o gap a gente minimiza e trabalha. Mas se eu exploro o potencial que a pessoa tem, eu consigo tirar dessa pessoa o que ela tem de melhor. E muito tempo da minha vida, em toda a carreira que a gente ia fazer, qualquer tipo de recrutamento e seleção, quais são os gaps dessa pessoa? Eu comecei a falar, não, eu não quero olhar gap, eu quero olhar o potencial. Porque o gap eu vou minimizar. E se eu colocar ela no lugar certo, ela vai dar resultado. E aí eu falei, meu Deus, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E aí vira o propósito. E aí vem uma transição depois de 18 anos no mundo corporativo. Eu decido que eu vou trabalhar é, na minha própria empresa. Aí eu vou abrir a Cápsula Academy, que é uma empresa de treinamentos, e vou deixar o meu último salário de R$ 22.000 por mês para viver do meu chamado ou do meu propósito. Você, em algum momento, pensou que não seria possível, ou que você estaria se arriscando muito por deixar uma carreira, uma- um espaço, né, uma atividade tão bem remunerada ali dentro de uma empresa, reconhecida também na região, no estado? Ô, Juliane, eu falo para você assim o seguinte: até hoje eu tenho um pouco de medo, não que eu tenha feito a transição equivocada, mas eu tenho medo do mês não fechar, eu tenho medo das contas chegarem e eu não conseguir pagar, porque hoje assim eu tenho que criar conteúdos, eu tenho que vender, eu tenho que entregar, eu tenho que cobrar, eu tenho uma secretária, mas tem coisas que dizem respeito à minha própria venda, né? E óbvio que dá Trabalha-se medo, de uma maneira diferente. dá medo. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando. Sim. E as pessoas às vezes, vocês estão. Tinha uma época que eu estava gravando vídeo e eu achava que era uma ocupação desnecessária. E aí alguém me disse assim, mas você precisa gerar conteúdo do que você faz. E eu tive medo sim, Juliane, porque eu fiz um colchão de apenas um ano das minhas despesas fixas. E para quem trabalha com treinamentos, sabe que dezembro, janeiro e fevereiro são meses horríveis. Eu fiz a transição em novembro. E aí em dezembro eu tinha um trabalho, mas janeiro eu não tinha, em fevereiro eu também não tinha. E aí eu falei, será que eu fiz a decisão certa, né? E aí você precisa voltar para a fé que você tem, voltar para a família e perguntar: vocês estão comigo? E aí eu ouvi da minha esposa: a gente está contigo. Você não pode adoecer fazendo o que você não deve fazer. Você tem que ficar feliz com aquilo que Deus chamou a fazer. E aí eu persegui, e aí foi aumentando a carteira de clientes, foi saindo mais de Maringá, foi fazendo coisas fora. E aí você vai aumentando o seu ticket, porque você passa a ser reconhecido pelas suas entregas. Você tem prova social do que você está Uhum. entregando. E aí você passa a ser contratado mais vezes, né? Eu vou aproveitar esse momento da conversa e fazer uma pergunta que a gente faz muitas vezes na brincadeira. Assim, você falou, eu tive medo, né? Todos nós temos medo. Então eu pergunto, defina medo. Medo é o desconhecido. Medo é não ter a certeza do que vai acontecer amanhã. E o desconhecido é: eu sou empresário, eu sou empreendedor, mas eu nunca tinha sido desconhecido. E empreender é empreender no meio da dor, é empreendedor, né? Empresário é eu entrar em algo que eu não conheço na época, não conhecia na época, né? Ter contador, né? Não saber quanto que eu vou receber no mês se eu não fechei negócios. Então, medo para mim é o desconhecido, é algo que eu não experimentei ainda. É o momento da dor, né? Empreender na dor. E aí você tem que entrar no desconhecido, uma atividade que é totalmente nova. Você, quanto tempo você ficou na CLT, em Tem uns empresas? 18 anos, mais ou menos, assim, sem a responsabilidade de me preocupar.
se o mês estava fechado com 2, com 3, com 4, com 5, ou com 10 ou com 20 mil de salário. E os últimos anos numa condição bem confortável. Muito boa, porque assim, eu comecei ganhando R$ 3.000 como um analista de comunicação. Aí melhora um pouquinho, você vira coordenador, daqui a pouco você vira gestor da área, você vai para 10. Aí você vira gestor sênior, vai para 13. Aí você tem um convite para sair daquela empresa, vai para 15. Aí você tem um convite para assumir uma outra área, vai para 17. Aí daqui a pouco alguém fala assim, ó, eu te pago mais se você for PJ, eu vou te pagar 20, aí eu vou te pagar 22. E eu tô falando isso de muito tempo atrás. Tô falando, a minha transição, nesse momento que a gente está falando, ela está no 8º ano. Tô falando de 22 mil, 8 anos atrás. Tô falando de 22 mil agora. Tô Agora. falando há muito tempo atrás, né? Eu vivi 30 anos, praticamente, quase 30 anos, no mercado como CLT, e sim, você pisar fora desse ambiente faz você sentir medo. A gente fica sem sobrenome, Juliane. Ah, é a Juliane da. Aí é o Marçal da. E o seu telefone, pelo menos o meu, aconteceu isso. O dia que eu deixei uma empresa para ir para uma outra e eu tinha um orçamento de 3 milhões para administrar, meu telefone parou no outro dia. E ele não parava de tocar quando eu estava na empresa. O que que isso significa? Que a empresa ela empresta o nome dela para o nosso sobrenome. E as pessoas tomam posse disso e se empoderam disso para usufruir da sua influência naquela empresa. Aí quando você sai de lá, nem vou ligar para ele, né? Vai que ele está desempregado mesmo, né? Vai que tá precisando de alguma coisa. Então, é tenso isso. Você não sabe, quando você sai de uma empresa, depois de tantos anos ali dentro, você não sabe se você é motor ou se você é combustível. Uhum, E aqui fora, né, fora do mercado corporativo, você sendo empreendedor, você é empresário, eu presário, né? uhum, Quando você começa, eu presário, só eu. Você tem que ser o motor e o combustível. exatamente. A E gente a trabalha gente, mais, né? e a gente, num primeiro momento, não sabe, e aí sofre. Mas você conquistou, né? Chegou a fazer um trabalho muito relevante com pessoas que são conhecidas no Brasil todo e às vezes até fora do Brasil, como jogadores De de futebol. futebol, jogadores importantes. Atendi jogadores, dirigentes de futebol, atendi jogadores em crise de pensar em abandonar a carreira no auge. Atendi dirigentes que estavam em clubes enormes e pressionados, família pressionada, caixão da torcida sendo enviado na frente do condomínio da pessoa, flores para a esposa dizendo: olha, seus dias estão contados. Atendi neste nível, né? Porque no jornalismo inclusive quando a gente trabalhou juntos, talvez você não, mas algumas pessoas pediam para eu trocar escalas de final de semana porque tinha futebol. E como eu domino futebol, eu gosto, eu fui comentarista, fui repórter esportivo, então eu dobrava a escala às vezes no final de semana para cobrir jogos de futebol de colegas que não gostavam. Eu estava no outro lado, eu era da turma que, Que que gostava? participava do Ah, futebol. então às vezes eu fazia domingo, né, dobrado às vezes para pagar ou para ajudar um colega, porque eu sempre fui apaixonado por futebol e eu domino técnicas e táticas porque eu estudei para isso, né? Eu como comentarista não podia falar besteira, né? Até porque o jogador ele sabe quando você fala besteira. E aí eu uni a minha experiência de ter sido um estudioso de futebol com a inteligência emocional, que foi a grande paixão e continua sendo a grande paixão de estudo da minha vida, por conta do comportamento humano, e passei a atender esses jogadores que me fizeram estudar ainda mais a pressão fora do limite. Eles têm pressão fora do limite. Estar no campo é apenas um detalhe, porque o que acontece antes disso é muito tenso para eles. Marcelo, você falou da paixão por inteligência emocional, né? Inteligência emocional e autoconhecimento são a base da estrutura do nosso comportamento, né? Da estrutura da nossa comunicação. E mesmo com todo o domínio, com todo o conhecimento que você tem em torno da inteligência emocional, sobre inteligência emocional, há um ano, um pouco mais atrás, você levou um tombo, você levou uma rasteira. Essa é a primeira vez, oficialmente, que eu vou falar sobre isso. E eu
preciso ter controle do que eu vou falar e também dos meus sentimentos. Em novembro de 2022, eu recebi uma notícia de uma empresa que eu acreditei. Como você recebe um bom serviço prestado de alguém em algum momento, você fala, vou indicar. Eu indicaria a Juliane para qualquer curso de comunicação que alguém me pedisse. Eu não daria o curso, porque a Juliane é melhor do que eu nisso, então eu indico ela. E eu conheci uma empresa de gestão financeira, que trabalhava na área de criptoativos, e eles me pediram para dar um treinamento de inteligência emocional para traders, para eles não fazerem operações equivocadas e perder dinheiro. E eu conheci a empresa, isso 2022, eu estou falando de novembro de 22, mas eu conheci eles antes da pandemia. E aí comecei a dar treinamento para eles, era remunerado por isso e tal, e fiz o meu primeiro investimento lá. A empresa foi bem durante 2 anos. Quando ela entra no terceiro ano, e aí do segundo para o terceiro, quem via que eu estava na empresa dando treinamento, ou que via uma suposta evolução financeira, que eu perdi tudo que eu coloquei lá, que via uma suposta evolução financeira, me procurava, inclusive jogadores. Ah, vi que você. O que que você acha? Eu falei, olha, para mim tá dando certo. Onde você investe? Essa é uma É. pergunta aqui. E Quando eu você tem o falava. dinheiro e quer investir, E eu falava onde assim: você eu investe? invisto no mercado tradicional, eu invisto no mercado imobiliário, eu invisto em consórcio e invisto em criptoativo. E o que que paga mais? Essa é a pergunta. Olha, o criptoativo tem um risco maior, mas paga mais. E as pessoas iam para lá, indicadas por mim, e colocavam seus recursos lá, nunca tinham contrato comigo, nunca passou um centavo na minha conta, Juliane. Eu nunca coloquei faca no pescoço de ninguém para fazer investimento. E o que que aconteceu? Aí a empresa, ela operava numa, numa corretora chinesa e trocou por uma corretora americana. Essa corretora americana, setembro, mais ou menos agosto, setembro de 2022, ela começou a apresentar problemas, mas continuou pagando. Problemas de operação e tal, atrasava às vezes uma saída de um recurso e tal. Mas em novembro de 22 essa empresa decreta falência A nos Estados americana. Unidos. E a empresa que eu tinha, da minha vida, da minha história, de um apartamento que eu vendi para investir. Ah, você fez loucura? Talvez hoje eu diga que sim. Eu tinha 934 mil reais na empresa, quase R$ 1 milhão. Eu tinha mais 130 mil reais da minha mãe. Eu tinha mais 30 mil do meu filho e mais 80 da minha esposa, colocados nessa empresa. E essa empresa operando nessa que faliu. E quando essa que faliu noticia a falência, todo o meu recurso, da minha mãe, da minha esposa e do meu filho, ficaram Você perdidos. perdeu. Perdi. Até hoje, sim. Pode ser que agora tenha uma audiência da empresa americana que ela vai começar a reunir os credores americanos primeiro. Mas a questão é que houve essa falência. Você sabia ali que você também estava perdendo muito dinheiro, mas você não esperava pelo que Isso. de pior ainda viria depois. Porque, assim, o fato de conhecer os donos da empresa, eles vieram aqui em Maringá, eles conheceram esse escritório que eu tenho em Maringá, eles ocuparam o espaço, eles locaram a parte do meu escritório porque eles queriam colocar trailers aqui. Eu falei, olha, vocês pagam aluguel, né, e tá tudo certo. Aí eles pagavam aluguel e tudo. Então, as pessoas associaram que eu era sócio, nunca fui. Que eu dominava as operações da empresa, nunca foi a minha área. Eu tinha recurso lá. E aí, quando falha a empresa americana e a empresa brasileira, que é a que eu investia, ela começa a dizer que não tem o que fazer, as pessoas começaram a me procurar e me acusar. Algumas delas dizendo, você é estelionatário, você é ladrão. Eu ouvi tudo isso, Juliane. Eles mandavam mensagem, ligavam, o Ó, que que teve acontecia? jogador de futebol que mandou para minha esposa no dia 24 de dezembro de 2023, 22. 22. Ele mandou uma mensagem para minha esposa assim: sabia que você é casada com um ladrão estelionatário? Manda pro meu filho. Você tem orgulho de ter um pai desonesto que rouba as pessoas? Sabia que seu pai vai ser preso pela Polícia Federal em qualquer tempo? Meu filho estreando musical em São Paulo. Um jogador que nem foi indicação minha para a empresa. O único jogador que é muito honesto, e eu vou citar o nome dele porque eu considero ele um homem muito honesto, William.
Bigode jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians e vários clubes. O William me perguntou: você valida a empresa? Eu falei: eu prefiro que você conheça a empresa. Os advogados da empresa vieram, os advogados da empresa dele, a assessora financeira dele, e ele decidiram investir. E alguns jogadores, vendo o sucesso do William, financeiro na época, entraram também na empresa. Mas o William também, eu tenho certeza que não colocou faca no pescoço de ninguém para entrar lá. Só que esse jogador se aproveitou do momento que ele sabia que o William me conhecia, pediu o meu número de telefone para o William, ele me perguntou se podia, e eu disse assim: não, tudo bem, pode me ligar, eu quero atender, de repente eu posso ajudar, explicar o que está Estavam todos acontecendo. quebrados Eu no estava mesmo barco. eu tava na base da empresa porque eu peguei um voo, falei: eu preciso conhecer isso, saber o que está acontecendo, porque meu dinheiro está lá, e de amigos meus também. Eu chego na sede da empresa, o dono da empresa desaparece. E eu recebo a ligação desse jogador: você é um deles. Você também é ladrão. Você é estelionatário. Você não vai sair de onde você está, que a Polícia Federal vai te pegar no aeroporto. E eu lá, despesas pagas por mim, na casa de um amigo, esperando alguma resposta que não vinha e sendo acusado. Esse jogador pega trechos dessa fala fora de contexto, entrega para um veículo de rede nacional. E no dia 13 de março de 2023, eu sou alvo de uma reportagem, junto com outras pessoas, como sendo um coach financeiro que nunca fui, não tenho essa formação, Juliane. O meu dinheiro administrado, o que eu tinha, por essa empresa, pela XP, pelo BTG, e eu já ganhava dinheiro. Ô, Juliane, eu cheguei a ganhar em mentorias 30, 40 mil reais por projeto. Então eu já tinha recursos aplicados. E eu sobrevivi durante um ano com todas as reservas que eu tinha, que hoje eu não tenho mais. Porque ninguém me dava mais trabalho. Porque você tem um jogador que é reconhecido nacionalmente, falando mal de você e acessando pessoas no Instagram, mandando direct para as pessoas. Mandou para pastores amigos meus, mandou para minha esposa, mandou para o meu filho, mandou para amigas do meu filho, dizendo: ó, avisa o filho do fulano aí que o pai dele vai ser preso. E aí eu fui, obviamente, buscar os meus direitos, fazer as atas notariais, para que eu pudesse me defender e, inclusive, acionar a empresa que estava com o meu dinheiro. E você foi citado numa reportagem, Foi inclusive, em citado, rede apareceu nacional. imagem minha, um dos donos da empresa estiveram aqui. Aí, é, e é interessante que o repórter pergunta para o dono da empresa: qual é o papel do Marçal Siqueira? Ele falou: ele era uma pessoa que indicava, não tem nenhum envolvimento com a operação da empresa, não tem sociedade com a empresa, nem nada. Essa gravação eu recebi do dono da empresa dizendo: olha, se alguém te acusar, está aqui a gravação. Você acha que a rede nacional usou isso? Claro que não. O que ela fez? Ela pegou a parte que interessava, porque o jogador é famoso. Então, entre jogar o meu nome na lama e projetar um jogador, é mais fácil jogar o meu na lama, né? Se eles só projetassem o jogador, não, mas eles colocaram várias pessoas na lama. Eu recebo uma ligação no dia 8 de março, eu estava indo para Bahia, num evento, numa igreja que eu sempre atendo eles lá, e recebo uma ligação de um produtor. Olha, você vai ser citado. Eu vivi os piores 4 dias da minha vida, porque eles chamavam de manhã, de tarde e de noite. Uma empresa dá golpe e um coach financeiro está envolvido nisso. Eles foram fazendo chamadas da quarta-feira até o domingo, quando a reportagem saiu. E quando sai a reportagem, aí a minha vida Quantos vai pro minutos tem a buraco. reportagem? 16 minutos e 53 segundos, acredito. Do céu ao inferno em 16 minutos. Isso. E eu estava saindo da igreja quando a reportagem foi ao ar, eu assisti ela todinha. E a partir daquele momento, meu Instagram, todos os meus canais, começou a chover gente dizendo: vagabundo, ladrão, sem vergonha, devolve o dinheiro de fulano. E a minha esposa do meu lado. Dois pastores amigos falando: calma, isso vai passar. A gente te conhece. A gente sabe que você não está envolvido nisso. E aí eu venho da Bahia, né, eu estava em Juazeiro e Petrolina são do lado, Pernambuco e Bahia. E eu embarco em Petrolina para voltar para Maringá. Falo: bom, agora eu volto para minha casa, respiro. Quando eu chego em Maringá, Juliana, eu posso te dizer que o inferno maior não foi na rede nacional. Foi na cidade que eu nasci, na cidade que eu me formei, na Onde as cidade que pessoas te meus conhecem. pais moram.
Eu fiquei uma semana sem encarar meus pais de vergonha de ir lá e ficar chorando na frente deles. Eu cheguei a pensar, em novembro de 22, eu cheguei a ir uma janela. E 3h17 da manhã do dia 28 de novembro, eu estava em Israel. Eu tinha pago uma viagem para estudar. Eu sou teólogo, para estudar. Eu fui na janela do apartamento, eu falei, eu vou saltar daqui. 3h27 da manhã, no dia 28 de novembro de 22. Chegou uma mensagem no meu celular da minha esposa. Por que você está acordado? Eu falei, porque eu não consigo dormir. Ela falou assim, eu vou te mandar uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Volta para a cama, bota um fone de ouvido e assista. E ali falava que as tempestades são didáticas. Eu estava a ponto de pular da janela do prédio. Você não sabia o que fazer naquele momento. Juliane, você não sabe o que é prioridade nessa hora. Você não sabe se você chora, se você quer agredir alguém, se você quer sumir. Você não sabe se esse pesadelo vai acabar. Você não sabe. Marçal, e o que é que você fez quando você não sabia o que fazer? É, eu, eu tenho muita fé e eu comecei a escrever as dores que eu tinha. Então eu ficava de um lado do sofá da minha casa, chegou a afundar aquela parte do sofá, eu não levantava dali. Colocava meu computador no colo, comecei a escrever. Comecei a escrever. Escrever todas as dores que eu tinha. Comecei a rascunhar aquilo que eu sentia e que pelo menos eu teria que colocar para fora. E aí parecia que eu estava internado, porque tocava o interfone da minha casa, vinha um amigo. Ele descia, parece que eles combinavam, chegava outro. Porque certamente a minha esposa, porque ela estava trabalhando nesse período, ela não podia ficar em casa. Não tem motivo para ficar em casa. Não tinha ninguém doente, né? E eu acredito que ela deve ter ligado para algumas pessoas e disse, ó, fica com ele para mim. Então, cada hora tinha alguém em casa. Levava um bolo, parecia que estava doente. Então eu ficava em casa com as pessoas. E quando elas saíam, eu escrevia. O que eu mais fazia era chorar. Isso foi muito bom para mim. Eu chorava, chorava assim de inchar os olhos. E ficava perguntando, Deus, onde é que o Senhor está que eu não estou te vendo? Onde é que o Senhor se posicionou? Porque eu não te enxergo. E uma vida pastoral, eu fui ordenado. Eu tenho uma carreira profissional e eu tenho uma vida ministerial. Eu fui ordenado ao chamado pastoral há 5 anos atrás. Eu tenho 20 anos que eu frequento uma única igreja e que tive que sair da mesma igreja, porque pessoas de lá investiram na empresa por indicação nem minha, de outras pessoas. Só que como eu era o elo mais forte, a imagem mais forte, as pessoas começaram a olhar para mim, mesmo eu nunca tendo indicado a empresa para elas. Marçal, e aí, ao mesmo tempo em que você estava em casa e algumas pessoas, de certa maneira, cuidando de você, outras tantas devem ter virado as costas. Eu, eu fui num lançamento de um livro em São Paulo, no intervalo, de um grande amigo. Juliane, eu vi pessoas que eu ajudei a arrumar apartamento em São Paulo, que eu ajudei a arrumar trabalho, que eu gerei conexões em clubes, que eu gerei conexões em negócios, no mesmo ambiente que eu estava. Essas pessoas me abraçavam, me convidavam para almoçar, para jantar. Sabe o que elas fizeram nesse dia? De longe. Não se aproximavam de mim. Eu chego em casa, meu filho pergunta assim: E aí, pai, como foi? Eu falei, Júnior, eu passei pela pior sensação da minha vida. A impressão que eu tinha é que eu tinha uma doença contagiosa, que o melhor era ficar longe de mim. E as pessoas foram ficando longe de mim. Duas pessoas, bem assim, simples, falaram: a gente vai ficar com você. Cadu e Marquinhos. Marquinhos é um amigo, Cadu era um jogador que eu conhecia ali. Eles ficaram ali comigo, porque eles falaram: você tá sem ninguém. E 80% de quem estava nessa reunião eu conhecia. Mas, simplesmente, WhatsApps que eu mandei para pessoas assim: olha, eu preciso te explicar e tal, nunca me responderam. Deixa eu falar, deixa eu acessar você para você me ouvir. Não quer dizer que você vai me ajudar, me ouça para você não ficar com uma imagem ruim minha. Nem resposta no WhatsApp eu tive de vários. E que se consideravam amigos meus. Quanto tempo depois você conseguiu erguer a cabeça? Em novembro a gente recebeu informação, em 2022, que a empresa tinha falido. Em março sai a reportagem. De novembro a março eu
eu consegui ainda trabalhar em alguns lugares, porque não tinha exposição nacional. Aí, quando em março estoura, aí eu fiquei em casa, março e abril inteiro, sem botar o pé para fora de casa, Contato só com a família. só com a família. Eu saí para visitar meus pais um dia à noite, porque eu tinha medo de botar o rosto para fora do prédio que eu morava e ser fotografado por um blog, por alguma coisa. Porque aqui, os blogs, os sensacionalistas, quando digo aqui, eu estou falando de Maringá, né? Eles diziam, ex-jornalista, coach financeiro, maringaense, envolvido em golpe, fui primeira página de jornal. Então eu tinha vergonha de sair. Então esses 2 meses só família e alguns amigos me visitaram, amigos de verdade, me visitaram. E em 1º de maio eu tinha uma demanda de uma médica da seleção de futebol que queria que eu atendesse ela. E ela falou assim: Não, eu te conheço, eu não tenho nada com essa história e eu conheço sua história, eu quero ser atendida por você. Ela pega um ônibus em Belo Horizonte no dia, no final de no final de abril, no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu passei o dia no meu escritório atendendo ela e eu voltei nesse dia a trabalhar. Eu tinha fechado as minhas redes sociais de março até, fiquei 2 meses sem rede social, tudo bloqueado, porque se eu abrisse, era pancada. Até hoje, de vez em quando aparece um hater, só que hoje eu respondo. Hoje eu tenho tranquilidade de responder. Você é um homem de fé. Muita. Isso fez diferença? 100% diferença. Porque mesmo eu questionando Deus onde ele estava, houve momentos que Você não duvidava da não presença dele. duvidava. Só queria saber Aí eu onde estava. recebia músicas de amigos, né? Que dizia assim, mesmo sem entender, né? Deus está contigo. E assim, eu falava onde o Senhor estava em uma música, mesmo sem entender, eu tô aí. E aí eu fui me fundamentando na fé, eu sempre fui leitor de Bíblia, e aí eu estava nessa época lendo os Salmos que falavam sobre justiça. E coincidiu de eu estar nos Salmos quando isso aconteceu. E aí foi quando Deus disse assim: Eu tô aí, tá vendo? A justiça é minha. Porque a minha vontade, Juliana, era de gritar, era de processar rápido as pessoas. Tem processos que rolam hoje, tem um contra mim e tem também 2 meus contra outros. É, Mas eu não queria isso para mim, Juliane, e nem para as pessoas, porque às vezes que eu entrei em delegacia foi para reportagem. Eu nunca entrei em delegacia para prestar depoimento. Eu tive que fazer isso. O delegado botar a câmera aqui e falar assim: Sabe que o senhor está sendo acusado de estelionato? Eu falei: Sei. O senhor quer falar ou permanecer em silêncio? Não, eu quero falar. Nós vamos gravar. Eu falei: Pode gravar. E aí ele me perguntou tudo que ele queria. No final, ele falou: algo mais a acrescentar? Eu falei: Tenho. O quê? Eu falei: Sou maringaense. Meus pais são daqui. Eu nasci aqui. Eu nunca tive envolvido em nada. Todas as minhas economias foram perdidas nessa história. As da minha mãe, as da minha esposa, as do meu filho e até de amigos meus. Mas eu tenho certeza que uma justiça maior do que a que seja aqui da terra vai prevalecer. Eles ligam o gravador e falam assim: Eu entendi, você é vítima. E aí ele falou: Eu vou conduzir o inquérito para isso. Porque você entrou aqui como acusado de estelionato e continua acusado. Só que o seu depoimento. Você tem provas? Eu falei: Tenho. Manda para mim. Mandei todos os meus depósitos. Mandei o contrato da minha empresa que não tem a natureza da atividade que eles me acusavam ter. Mandei tudo. E aí, até este momento, eu me sinto muito em paz para responder qualquer questionamento da justiça. E agora você já voltou ativa. Está Voltei, trabalhando normalmente. normalmente. A partir de 1º de maio eu voltei, mas confesso assim, ó, de maio a novembro de 23, eu ainda estava meio perdido. Não sabia se eu botava a cara, se não colocava e tal. Em novembro de 23, eu estava em oração, me veio claramente assim, ó, vire a chave. Comece a falar abertamente sobre isso. Encare tudo. Saia da posição de vítima, porque isso vai te fazer ajudar muito mais pessoas para não entrarem em ciladas como você se permitiu entrar, como você acreditou. Ah, você quis ganhar dinheiro? Todas as pessoas que trabalham são remuneradas, elas trabalham para serem remuneradas. Então, se eu trabalhei e apliquei meu dinheiro em algum lugar, eu queria ser remunerado por esse dinheiro também. Qual é o pecado nisso? Eu não empurrei ninguém para lá e também não fui empurrado para ir para lá. Ninguém me convenceu com a faca no pescoço para investir lá. Eu sou adulto. E o que as pessoas fazem, Juliana, é assim, ó. Se der certo a sua carreira,
Parabéns para quem está à volta. Se der errado, você é o culpado. Então, o que as pessoas fizeram foi: nunca me ouviram, mas sempre me julgaram. Julgar é mais fácil do que ouvir, porque ouvir demanda tempo. E quando você vai ouvir alguém, você talvez mude seu juízo de valor. E as pessoas não querem. Minha esposa tem uma frase que é maravilhosa: as pessoas querem resolver o problema delas e nunca o seu. E eu aprendi que desse tempo para cá, muitas pessoas que saíram da minha vida, elas nunca voltarão. Mas como um ser humano que tem fé, se elas precisarem de ajuda, eu vou ajudar. Marçal, o que é que você aprendeu com tudo isso? Porque a gente sabe que os perrengues, né, os tropeços da vida, eles são muito mais do que buracos, né? Muito mais do que pedras no meio do caminho. São oportunidades de você escalar e crescer com aquilo, ainda que seja com muita dor, Uhum, com sofrimento. Mas todos nós passamos por dificuldades. Nem sempre é assim, né? Com a vida es- é, escrachada, né? Exposta em rede nacional. Mas exatamente. a gente tira aprendizados. É o que nos faz crescer. O que é que você aprendeu com tudo isso? Eu tenho 3 livros: o Gestão de Empresas, que eu ainda fiz quando era jornalista, uma série de entrevistas, esse livro com um amigo, produtor do programa na época, né, o Gestão de Empresas, né, é esse livro aqui. Esse eu descontinuei. Depois escrevi o Salve Sua Vida, que é Por Trás do Talento do Comportamento Humano. Aqui, inclusive, o prefácio é de um jogador amigo meu. E aí o Destrave é o terceiro livro. Quando eu vou lançar a segunda edição do Destrave, o prefácio é do pastor Adson Bello, um grande amigo meu em São Paulo, que estava comigo quando a reportagem saiu. E ele decidiu que eu deveria lançar na editora dele a segunda edição do livro. Ele decidiu, não fui eu. E aí ele falou assim: o livro tá ok, vamos lançar e tal. Ele me perguntou exatamente o que você me perguntou. O que você aprendeu com isso? Eu não soube responder. Ele falou assim: eu vou te dar 2 insights. Eu falei: pode falar. Ele falou: primeiro, nunca se envolva 100% no que você não domina operacionalmente. Primeira lição. Segundo, nunca empreste a sua imagem para algo que você não tem 100% de domínio. Esses foram meus grandes aprendizados. E eu de fato deixei, né, os donos da empresa me contrataram para dar treinamento e às vezes tinham fotos comigo. Ah, ele é nosso diretor lá em Maringá e tal. Nunca fui de contrato, de diretoria, de Remunerado por nada, isso. né? Mas eles consideravam alguém de respeito, né? Então, eu permiti que a minha imagem fosse usada. Ele falou: nunca permita isso. E nunca entre em algo que você não tenha total domínio e que a sua imagem possa ser exposta nisso. Esses foram meus grandes aprendizados. Houve impacto, certamente, na carreira, nos negócios, na dinâmica de atendimento às pessoas. O que é que mudou? Eu precisei repaginar meus tickets de trabalho, para pagar as contas, o aluguel, o condomínio, para poder manter a comida dentro de casa, para manter as contas em dia. Eu tive que pedir para as pessoas me contratarem. Eu tinha demanda reprimida, de gente esperando. E as que esperavam saíram da fila. Nunca, não, A fila nunca pedi. esvaziou, Nunca desapareceu. pedi para ser atendido por ele, né? A não ser essa médica que eu atendi, foi sensacional. Ela me fez acreditar em mim novamente, né? Então, neste tempo, eu tive que fazer palestras por muito menos do que eu ganhava para pagar a conta. Tive que parcelar mentorias que me pagavam 50% de entrada e mais 2 ou 3 parcelas em 10 vezes. E pude ajudar pessoas nesse tempo também. Então, tive que repaginar tudo a ponto de chegar no mês e falar: eu trabalhei tanto, mas não está pagando a conta do mês. Aí é para reserva. Aí, vende o carro, vende o carro. Ah, tinha um terreninho que tinha conseguido comprar, vende o terreno, para poder pagar contas do mês. Então, se eu tinha um faturamento de 30, 40 mil por mês na época, isso veio a 5 mil. E a despesa estava em 28, 30 mil. E, e para mim, uma das piores coisas que tem é você ser desonrado, e é você perder a sua honra e você falar assim: daqui a pouco eu estou na SPC, daqui a pouco eu não consigo mais ter crédito. E tudo isso me passava pela cabeça. Mas felizmente eu não tenho nada hoje, né? Pode dizer que eu não tenho um bem, eu tenho um bem de família,
que já tinha comprado antes, que as pessoas falam, ah, comprou, por quê? Não. Esse bem tem uma notação premonitória da justiça. Não posso fazer nada com ele. Nada. Se eu passar necessidade, que não passarei, eu creio, eu não posso vender. O único bem de família. Não tenho hoje apartamento próprio, não tenho carro próprio, não tenho nada. Eu tinha apartamento, tinha carro. Tive que me desfazer de tudo. De tudo. E Juliane, de boa, tudo bem. Eu faria tudo isso desde que meu nome não fosse jogado no lixo. Vender carros, tranquilo, eu não nasci com isso. Né? Eu trabalhei de bicicleta há muito tempo da minha vida. Então, hoje eu moro perto do trabalho, então nem preciso de carro. Meu carro, quando eu preciso, eu tenho que locar, né? E é assim que eu tenho vivido. Você Mas diria que feliz. você já está inteiro? Eu diria que eu tô 95% já, Juliane. 95%. Falo isso com muita tranquilidade, porque quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe quem você é a partir de quem te ama e convive contigo, você fala assim, nenhuma palavra que seja atravessada vai me atingir mais. Então, hoje, se alguém fala, eu respondo. Eu falo assim, ó, estuda melhor o que você está falando antes que eu processe você. Porque o que você está falando, você não tem base, você não me conhece. Então, limite-se ao conhecimento básico que você tem e não fale comigo sobre isso se você não quiser ser processado. E tem outra coisa, Marçal, que eu acredito que, para mim, para minha vida, faz muito sentido, especialmente nesses últimos anos, depois de uma transição de carreira, depois de também ver muitas pessoas é, virando as costas, não enxergando você, não fazendo mais questão de estar com você, e tá tudo bem. É nesses momentos que a gente conhece quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Então é importante esse momento em que uma cortina se abre e você enxerga a plateia, né, o cenário verdadeiro à sua frente. Mas é, é impressionante como, de modo geral, as pessoas usam um recorte da nossa vida. Esse recorte pode ser o seu passado, um, um longo período de tempo, um episódio do passado. Um momento agora em que você não está na sua melhor performance, em que você não está tão bem, ou que você cometeu um erro. E você é julgado por um capítulo da sua vida, por um capítulo da sua história, por uma página de um capítulo, por um parágrafo de um capítulo. Uhum. E a gente precisa saber que toda a história pode ter um novo capítulo, que você pode reescrever, reconstruir e que tudo bem. A gente cai tantas vezes antes de aprender a andar. A gente tropeça tanto antes de se sentir firme sobre duas pernas. Mas um dia você se levanta e caminha. Juliane, o que eu mais senti de dor foi exatamente isso que você falou. As pessoas ignoraram meus 50 anos de vida. E isso acontece como um presente dos 50 anos. Eu vou encarar como um presente porque eu vou ser muito mais forte daqui para frente, tenho sido, né? Mas as pessoas jogaram no lixo os meus 50 anos de vida, de filho do seu José Carlos, da Dona Vera, de irmão do Marcos, da Marcela, do Moacir, de esposo da Nil, de pai do Júnior, de pastor presbiteriano, de jornalista com uma carreira, de mentor com uma carreira. E elas pegam esse recorte e você passa a viver dentro daquela bolha do recorte deles. E aí você começa a andar na cidade, e no começo eu andava, quando eu comecei a sair novamente, eu sentava e ficava olhando assim, ó. Aí eu via que tinha alguém falando de mim. Alguém falando. Aí quando eu olhava, a pessoa mudava de assunto, tal, né? Eu tive que conviver com isso, escolher os restaurantes que eu ia, porque às vezes tinha mais pessoas conhecidas. Eu sou muito conhecido em Maringá. Eu trabalhei no programa do Pinga Fogo, trabalhei na RPC, trabalhei na CBN, trabalhei em veículos de comunicação e nas grandes empresas da cidade. Então alguém me conhece de algum lugar, mas ninguém quis olhar, ninguém não, né? Algumas pessoas, ou boa parte delas não quis olhar essa história. Eles olharam aquele recorte e eu fui julgado pelo recorte, sem nenhum tipo de prova ou julgamento. Julgamento que eu digo de transitar em julgado. Ó, foi comprovado, Marçal Siqueira é culpado, ele tinha dinheiro das pessoas na conta dele, ele induziu as pessoas ao erro, ele foi estelionatário, ele se beneficiou disso,
Não, isso não aconteceu. Não aconteceu. Até porque há um casal que me processou. Um casal. Que nem foi indicado meu. Mas como eu era a imagem mais forte, mais fácil processar alguém que tem uma imagem mais forte, né? E esse casal, eu tenho respondido sobre isso. Houve uma audiência de conciliação, eles não quiseram conciliar, e a conciliação eles queriam dinheiro meu. Eu falei, mas tem dinheiro de vocês comigo? Vocês me entregaram algum dinheiro, né? Enfim, aí é a visão do advogado, e aí isso dá um outro capítulo, né? Mas é isso que você falou, Juliane, acho que a maior dor que eu pude sentir nesse tempo é as pessoas ignorarem meus 50 anos de história e me resumirem a 16 minutos. Eles pegaram 50 anos e jogaram no lixo e me deixaram resumido a 16 minutos. E os 16 minutos mais terríveis da minha vida, que eu não sei, assim, até hoje, se você me perguntar como é que você saiu, com fé, com muito apoio da Nil, muito apoio do Júnior, com amor dos meus pais. Minha irmã, por exemplo, não ia em casa. Eu dizia assim, se eu for aí, eu vou chorar. Eu não vou. Aí você fala, trabalhei tanto tempo, 50 anos, construí alguns bens, né? E o que eu tinha de dinheiro estava lá, os bens era esse recurso, e não ter isso hoje mais. Valeu a pena? Talvez para que eu possa ajudar pessoas daqui para frente. Mas para mim foi um preço extremamente alto. Alto. Hoje eu fico mais em Maringá, continuo trabalhando um pouco em São Paulo, mas eu estou muito melhor e algumas pessoas vão ver surpresas daqui para frente na minha vida. Quais são os novos valores que você construiu? É, família, foco e fé. Família, porque foram os que ficaram comigo. Então, eles estão em alta conta. Meu filho está em Nova York quando a gente está gravando aqui. Você já tinha isso como um valor Já. prioritário na Só que sua vida. agora eu coloquei no topo da pirâmide. Eles estavam na pirâmide, mas assim, às vezes despercebidos. Agora está no topo. Então, eu oro todos os dias com o Júnior, ele está em Nova York. E dinheiro dele, tá, gente? Dinheiro dele, não é dinheiro de empresa nenhuma, não. Ele trabalha como eu também trabalho. Ele foi para estudar, vai ficar lá uma semana e volta. E eu oro com ele todos os dias. E eu orava com ele eventualmente, agora eu oro todos os dias. A minha esposa, a Nil, não vi ela derramar uma gota de lágrima na minha frente. Longe, não sei. Mas na minha frente ela foi uma torre forte. Ela é um capítulo do livro. Uma torre forte. Meu pai, eu olhei para ele e falei, pai, você criou um bandido? Ele falou, nunca. Eu falei, então levanta do sofá. É como se eu dissesse o que eu ouvia da minha mãe, engole o choro. E eu quero te abraçar, porque você vai abraçar o homem que você criou, e não o estelionatário. Aí fui na cozinha. Minha mãe estava lá chorando também, falei para ela a mesma coisa. Aí foi quando eu retomei contato com os meus irmãos, que eles não tinham condição de ir na minha casa. Eles choravam, só de pensar. Sou mais velho, né? Pô, se meu irmão mais velho tá passando por isso, né? E ele era a pessoa que sustentava a gente em emoções, imagina agora como a gente vai viver, né? Então, família, foco e fé. Então, o foco hoje é naquilo que eu sei fazer de melhor, que é cuidar de pessoas e continuo. Fé, saí da igreja que eu estava, estou transicionando para uma outra igreja, muito bem cuidado. Tenho nada contra a igreja que eu vim, não, mas eu precisava fazer uma transição. Família, foco e fé. Então, a fé já está condicionada para onde eu estou indo, e não a igreja, mas a Deus. A família é muito mais valorizada, e o foco agora, né? Eu estou trabalhando menos do que eu trabalhava, ganhando muito menos e pagando as contas do mês no milagre. No milagre. Tem mês que eu não sei como vai virar. E aí vira. Aí o outro fala, e agora? Esse vira. E aí as coisas estão fluindo em Deus, graças a Deus. Marçal, nesse tempo todo, nesses últimos tempos, surgiu um outro movimento do qual você faz parte, que Uhum. são os legendários. E eu gostaria de saber o que é esse movimento, qual é a sua participação ali dentro, qual é o propósito, como é que isso acontece? Eu queria ter ido para o Legendários em março de 23, logo quando aconteceu. E eu fui poupado pela coordenação. Quem são os legendários? Hoje o coordenador em Maringá é o Wesley, né? Wesley Silva. Wesley, filho do professor Wilson. Ele é o coordenador da região do Maringá. Tem vários coordenadores no Brasil e no mundo. E eles me preservaram. E aí eu fui em agosto.
do ano que tudo aconteceu. Eu fiz o legendário inteirinho, de cabeça baixa. Eu não tinha coragem de olhar para as pessoas ainda. O que são os legendários? São homens que sobem a montanha para trabalhar o seu caráter, para trabalhar sua posição na família, para trabalhar sua posição na sociedade, para serem homens que constroem na montanha ou resgatam na montanha histórias dignas de serem contadas. Nós somos tratados para deixar a meninice na montanha e voltar homem de lá. Uau! E aí eu falei, eu nunca mais volto nessa montanha. Juliane, Eu eu nunca mais volto terminei. dessa montanha ou para essa Nenhuma montanha. eu queria mais, né? Eu volto, Juliane. Quando eu volto para servir, para ajudar outros homens na montanha. E aí na segunda vez eu falo, não volto mesmo. Eu já passei por isso aqui, aí eu vou servir de novo. Aí eu fui agora recente num outro lugar. E já estou programado para ir em outras montanhas. Então, eu faço parte. Hoje eu sou um legendário, eu sou 42865. Todos nós temos número lá. Temos uma farda que honramos. Igual soldado, né? É, exatamente. E o nosso lema é: as pessoas veem a gente gritando AU, né? AU, AU, AU. Porque o líder ele sempre vai fazer um grito, né? É, e o grito a gente responde ao grito, né? Ele fala legendários, aí a gente diz sim, legendário. O que somos? A gente diz homens inquebrantáveis. Aí vem o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos, não nessa sequência, porque o grito só pode ser dito por um coordenador, né? Mas a sequência sempre é: você vai dar a vida pelos seus amigos, você está a serviço de Jesus, você é inquebrantável, no sentido de você não se quebra diante das circunstâncias e dos pecados. Você se quebranta diante de Deus, mas não se quebra diante das circunstâncias. E aí eu volto ao legendário. E aí o legendário foi um resgate da minha identidade. Porque eu sempre fui um cara muito responsável. E eu fui de cabeça baixa. E hoje eu tô lá na pista, às vezes de bandana, as pessoas nem conhecem a gente, para ajudar outros legendários que estão subindo. Que é o meu chamado, né? Eu nasci para isso, né? Eu não tenho dúvida de qual é a minha identidade. Eu nasci para desenvolver pessoas. E o Legendários tem esse foco. Já é um movimento mundial, nasce na Guatemala. O legendário número 3 é o Chep Putzo. É ele que coordena o movimento mundial. E já tem nos Estados Unidos, na Guatemala. No Brasil tem vários já, né? Eu sou 42865, mas já passa de 50 mil legendários no mundo. E que bom que esse movimento está por aqui também, Graças a Deus. para resgatar Graças tantas a outras Deus. vidas. Muito bem, é uma história incrível, chocante ao mesmo tempo. Eu estive durante anos, algumas décadas, ali do outro lado, fazendo reportagens, contando histórias, acompanhando muitos movimentos, muitas operações policiais, muitos casos de estelionato, de irregularidades e crimes. E você nunca imagina um dia ver um amigo, uma pessoa que você admira, envolvido em um cenário tão turbulento, tão cheio de conflitos e, ao mesmo tempo, tão cheio de equívocos. Eu quero que você saiba, Marçal, que convidar você para essa conversa não foi para você se defender, não foi para você contar uma história triste, mas porque como comunicadora, eu também tenho a minha missão. Eu sei que eu sou instrumento de voz, que eu tenho que abrir espaço para que pessoas contem as suas histórias e essas histórias simplesmente nos ensinem algo. E não é que nos ensinem a nos defendermos, que nos ensinem a como enfrentar um desafio como esse. Mas se essa nossa conversa hoje puder mostrar para as pessoas que sim, nós estamos sujeitos a cair em algumas armadilhas, a cair em alguns buracos, a ter que enfrentar problemas ou situações que nós jamais imaginaríamos, por mais que nós sejamos respeitosos, honrados, responsáveis, coerentes, éticos, morais. Em algum momento, nós estamos sujeitos a levar um tombo para o qual nós não nos preparamos. Se as pessoas que nos ouviram entenderem isso,
eu já acredito que nós cumprimos um grande propósito em mostrar que disso também é feita a vida. Juliane, eu quero muito te agradecer, né? Eu me lembro da tua visita, né, para me perguntar como eu estava, e você me indicou Picos e Vales. Eu devorei o livro Picos e Vales, livro que eu indico. Eu estava atendendo um jogador nesse período, né? Ele acreditou em mim e falou: não, pode voltar. Eu preciso de você do jeito que você está. Ele leu Picos e Vales inteirinho também. Ele ficou com o meu e ele começou a ler para jogadores do clube que ele estava, e o clube beirava a segunda divisão. O clube ficou na primeira divisão e ele disse que usou muito Picos e Vales. Então você plantou em mim, eu plantei lá. É, Juliane, essa, como eu te disse, é a primeira vez que eu falo sobre isso, e eu não poderia estar em mãos melhores de alguém que tem preocupação com o ser humano e não com os números que o ser humano representa. E você sempre se preocupou nesse tempo como eu estava. Você nunca me perguntou se eu tive envolvido em alguma coisa. Você só me perguntou como eu estava e me indicou trabalhos, me ajudou a chegar em pessoas, porque ninguém quer te indicar. As pessoas querem se afastar. E das lições que eu aprendi, além de não permitir que as pessoas usem a minha imagem e não me envolver em nada que eu tenha domínio 100% operacional, eu encerro dizendo que quando uma tempestade vem, essa é uma lição que eu aprendi, ela é didática mesmo. E aí ela me faz pensar que a terceira lição é: você é o que Deus desenhou para que você seja. E você jamais será o que as pessoas querem dizer que você é. Então, o que as pessoas dizem a meu respeito, elas darão conta. Júnior meu fala isso, às vezes em tons de raiva. E eu tento cuidar, falo: filho, esquece, vai passar. Ele fala assim: pai, cada um que abriu a boca para falar de você vai dar conta. Eu falo: Ju, vamos perdoar. Ele fala: pai, eu não consigo entender esse teu processo de perdão. Eu falei: você vai entender um dia. E aí o aprendizado de não emprestar imagem para ninguém, de não se envolver naquilo que você não tem 100% de domínio, e por fim, aprender que a tempestade não é eterna e você é o que Deus foi chamado para que você seja, não o que as pessoas querem que você seja. Muito obrigado. Que Deus possa retribuir a 30, a 60 e a 100 vezes mais a tua generosidade. Obrigado. Muito obrigada, Marçal. Que vocês levem essas mensagens, essas lições e essa inspiração, porque sim, assim é a vida. Muito obrigada. E até o próximo episódio.